Então, nesse problema, nós temos vários cachorros puxando um trenó com uma certa força que eu vou chamar de T, força de tração. A pessoa tem uma massa e o trenó uma massa diferente. Vamos olhar separadamente para os dois. Diferente de algum problema anterior que nós olhamos o conjunto, por que nós vamos separar? Porque a pergunta é, qual é a força máxima que esses cachorros podem aplicar no trenó para não deixar a pessoa deslizar sobre o trenó? Ou seja, como é uma força máxima, é aquela situação limite em que ele está quase deslizando em relação ao trenó. Está quase se movendo. Então, nessa hora que a gente mede o atrito estático. Para simplificar, o atrito entre o trenó e o gelo vai ser desprezado. Vamos considerar só o atrito entre a pessoa e o trenó. Na situação limite é o μ estático. Então temos o trenó com a pessoa em cima. Como a gente vai ter que analisar separadamente, nós estamos olhando o movimento de um em relação ao outro, então vamos olhar separadamente as leis de Newton. Para a pessoa, ela tem o peso, ela pressiona o trenó pressiona ela, a força normal. Então a força normal é a força do trenó sobre a pessoa. E quando o trenó é puxado pelos cachorros, a pessoa tende a deslizar para trás. Ela não desliza porque tem um atrito segurando ela. Então é contrária à tendência do movimento, então tem que ser para frente. Os cachorros puxam o trenó, não puxam a pessoa que está lá. Então a força que mantém você indo para frente é a força de atrito entre a pessoa ou entre você e o trenó, você sentado nele lá. Então vamos olhar as forças sobre o trenó. Ele tem um peso, obviamente. Então tá aí. Ele pressiona o solo pressiona ele. Então vou chamar isso de uma força normal 2. Força do solo sobre o trenó. E se o trenó pressiona a pessoa pressiona o trenó. Então tem a força normal da pessoa sobre o trenó, que é a reação. O N1 também, só que para baixo agora. E tem ainda, se o atrito que a pessoa sente é para frente, essa é a ação. Qual é a reação sobre o trenó? O trenó vai sentir a força contrária. A mesma força, só que contrária. Desenhar ela um pouquinho mais para cima para indicar que é entre a pessoa e o trenó. Do atrito entre o trenó e o solo a gente despreza. Senão teria que considerar aí também. E obviamente os cachorros puxam o trenó, não puxam você, puxam o trenó. As cordas estão amarradas no trenó. A força que te joga para frente é o atrito entre você e o trenó. Segunda lei de Newton para a pessoa. Em X eu só tenho a força azul, que é o atrito. Então a força de atrito é igual à massa da pessoa AX. E o Y vai ser a normal igual ao peso da pessoa. Ou normal menos peso igual a zero, normal igual ao peso.
A força de atrito é μ estático vezes a normal, como é a iminência do movimento, então eu posso escrever assim. No lugar da normal, a gente substitui esse peso aí, então vamos ter μ vezes o peso igual a mp vezes a aceleração em x, cancela as massas. Essa é a aceleração da pessoa. Ou seja, você é acelerado para frente com uma aceleração que depende do seu atrito com o trenó, o atrito estático. Vamos olhar agora a segunda lei de Newton sobre o trenó para tentar descobrir então a tração. T menos F, T para a direita, F para a esquerda. Igual a massa do trenó. E AX, como o trenó e as pessoas ainda estão grudados, os dois vão para frente com a mesma aceleração. E na vertical nós temos a normal 2 positiva, N1 e MTG negativo. Então isso vai ficar N2 menos N1 menos MTG igual a zero, ou equivale a dizer que é para cima é igual a soma das duas que está para baixo. Está em equilíbrio na vertical. Então vamos usar a primeira equação para descobrir a tração. Só isolando ela aí. E como a aceleração do trenó vai ser a mesma da pessoa, a gente já tem μ estático vezes g. E a força de atrito que aparece aí estática é o μ estático vezes a normal entre a pessoa e o trenó. E essa normal a gente viu que é igual ao peso da pessoa. Então substituindo aí. Nós temos dois termos em comum aí, que é o μ estático e a gravidade. Então vou colocar em evidência. Então a tração, soma das massas, μ estático g. Essa é a força máxima que os cachorros podem aplicar. Acima dela um pouquinho, a pessoa iria deslizar em relação ao trenó. Então, qualquer força maior que essa, a pessoa desliza. Então, vamos olhar esse caso. Se os cachorros puxam com a força maior que essa que a gente obteve, o que que acontece? A pessoa desliza um pouco para trás. Então, a aceleração do trenó e da pessoa, que antes era a mesma, não vai ser mais. Porque como há deslizamento, você ainda vai ver a pessoa indo para frente, mas você vai sentir que ela está acelerando menos, exatamente por ela estar escorregando para trás. Então o trenó vai com uma aceleração e a pessoa vai com uma aceleração menor, e assim você vai vê-la deslizando. Então não tem o que fazer, é só voltar no que a gente já fez e trocar o AX pelo A da pessoa. Ok? Aí estou especificando agora que essa aceleração aí é da pessoa. O μ estático é o dinâmico agora, porque a pessoa está escorregando. Então, não tem o que fazer aí. Só trocar as letrinhas. No caso do trenó também só trocar as letras. O AX vira A do trenó. Antes era AX para os dois, agora é A do trenó e A da pessoa. Então, dessa primeira equação em x, eu isolo a aceleração do trenó. Provavelmente essa aceleração é maior do que a da pessoa, porque a pessoa recua um pouco. Ela vai mais lento para frente. Ela vai deslizando até, na hora que ela eventualmente se deslizar e sair do trenó, aí esse problema não tem sentido mais. Isso é enquanto eles ainda estão em contato, mas deslizando.
Então, só substituindo aí, o F de atrito é 1000 vezes normal, que é igual ao peso da pessoa. Então tá aí.